agradecer à Igreja Central de Fortaleza, na pessoa do João Marcos, claro, representando o pastor dessa igreja, o pastor local dessa igreja, o pastor Caldeirão, e ao pastor Fabrício, que está aqui. Já tivemos oportunidade de fazer algum trabalho junto. Meus queridos, agradeço a inferência do irmão algumas vezes. Eu sou pastor, agradeço, recebo a bênção, mas não sou apenas um palestrante, um pequeno palestrante e um grande pecador. Hoje vocês têm aqui na frente de vocês e nem me conhece, já diz que é verdade. Eu concordo, é verdade. Oh, glória! Isso é poder na vida do crente. E a única maneira de nós nos aproximarmos de Cristo é quando realmente nós reconhecemos que somos grandes pecadores. Essa é a única maneira de nos aproximarmos da misericórdia de Deus. Porque quanto mais queremos ser o primeiro, seremos o último, diz a palavra do Senhor. Eu quero agradecer de coração por estar aqui. Esse meu trabalho que eu venho realizando durante aí alguns anos e pelo Brasil afora. Estou agora na região do Ceará e estou contente de estar aqui. E esse trabalho é derivado de um projeto do qual Deus me chamou para realizar palestras para casais, famílias, principalmente sobre educação de filhos. Eu tive o privilégio de escrever um livro sobre educação de filhos. Estou escrevendo mais dois, um sobre casal e um outro sobre drogas, e isso surgiu de uma grande necessidade minha. E qual foi essa grande necessidade? Eu errei demais como pai, eu fracassei como pai, eu errei tanto como pai que os meus filhos gêmeos, aos 17 anos, eles saíram de casa porque eles não gostavam de mim. Eu era um pai chato, exigente, autoritário, sistemático e muito crítico. E por tanta pressão, eles saíram de casa. E quando minha esposa chegou e disse para mim: olha, os teus filhos saíram de casa por tua responsabilidade. E como todo homem abestado, eu era também, não sou mais. E eu disse o seguinte: mas o que é que eu fiz de errado? Eu estou dando roupa, comida, casa, estudo, o que eles querem mais? E a minha esposa, que é uma mulher pequena de tamanho, mas grande em oração, ela disse: mas isso só hoje não é suficiente para educar filhos. É preciso muito mais do que isso. É preciso ser quase um psicólogo. E então eu escutei a chamada de minha esposa. E aí comecei a estudar muitos livros, Ellen White, Espírito e Profecia, livros da Bíblia, psicólogos da modernidade falando o que era educar filhos. E eu me refiz como pai. Os meus filhos não queriam conversa comigo. E eu me refiz como pai, eu me reciclei como pai. E aprendi a melhor maneira de reconquistar novamente o coração dos meus filhos. Porque não existe fracasso maior na vida de um pai quando ele chega a uma idade madura de tal modo que ele fracassou como pai. Não existe preço que pague isso. Quando você chega e vê que realmente você fracassou como pai, é bem verdade que alguns pais não consideram ser errados na educação dos filhos. Os pais têm a mania de se excluir dessa responsabilidade, dizendo que isso é escolha deles. Não é. Até a escolha dos nossos filhos é derivada da educação que eles receberam dos seus pais. Nós, pais, somos responsáveis. É claro que temos algumas agravantes no decorrer do caminhar. Portanto, eu quero estar me referindo aqui a esse momento tão fantástico da Igreja Adventista, que é a comemoração do Dia dos Aventureiros. Que coisa fantástica tem essa igreja. O pastor Fabrício disse o seguinte: olha, se nós não ajudarmos, nós não queremos atrapalhar. De maneira nenhuma há atrapalho nesse processo em que as próprias crianças já começam a receber estímulos, disciplinas educacionais e, acima de tudo, orientação religiosa. E um dos grandes problemas da sociedade moderna, dessa nova juventude, é a falta de um significado e existência
existencial. Por isso os jovens estão deixando perder-se sua vida para as drogas e para as bebidas, porque não tem um significado de vida. Portanto, esse é o meu projeto, combinado com Deus. Abandonei as empresas em São Paulo, da qual eu trabalhava, e ganhava muito dinheiro, para fazer esse trabalho. E por vezes fico, às vezes, 3, 4 meses longe da minha família, porque eu determinei com Deus, quando Deus me chamou, eu determinei com Deus que ia fazer essa palestra ao maior número de pais possível, para que os pais não errassem o quanto eu errei. Essa palestra hoje à tarde é uma palestra experiencial, é uma palestra vivencial. Você vai aprender algumas coisas, muitas coisas você já sabe, mas você vai aprender algumas coisas importantes de como você se reciclar como pai, ok? Quero que todos venham aqui à tarde hoje. Quem vai estar hoje aqui à tarde? Quem não vier não vai para o céu. Quero apresentar todos vocês aqui. Gostaria agora, antes de iniciar o sermão, perguntar: quantos amigos não adventistas nós temos aqui na igreja? Levante sua mão, por favor. Quantos que não são adventistas estão nos visitando hoje? Por gentileza, eu vou pedir que você fique em pé só um minutinho. Por gentileza, todos os amigos não adventistas fiquem em pé por um instante só. Eu vou pedir para que todos os nossos irmãos adventistas próximos vá cumprimentá-los e diga: olha, estamos muito contentes de você estar aqui conosco hoje nessa manhã. Dê um grande sorriso, se puder abraçar, fale alguma coisa que diga que você está contente por estar aqui. Sejam bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos nessa igreja. E que bom é ser recebido na igreja. Que bom é ser bem recebido no lugar onde você chega. Às vezes é um pouco estranho para alguns. É bem verdade. Meus queridos, eu queria começar o sermão dessa manhã destacando alguns aspectos. Acabei não comentando por causa dessa busca em melhorar como pai. Acabei me jogando de cabeça na leitura dos livros sobre educação de filhos, relacionamento de casais. Comecei a fazer psicologia, tranquei o curso de psicologia, hoje estou fazendo psicanálise, gosto muito do curso, termino provavelmente o ano que vem e vou estar trabalhando nessa área para ajudar casais e principalmente pais a educar os seus filhos e também trabalhando com jovens e adolescentes. Meus queridos, existem 3 medos que permeiam a mente humana no inconsciente. 3 grandes medos. Um dos grandes medos que permeia a mente humana é... O ser humano tem muito medo das forças da natureza desenfreada. Quando você está no mar, você está passeando de barco no mar, ou você está na rua, e você aí é cometido por um temporal, por um vendaval, por um tufão, alguma coisa nesse sentido, e nós ficamos à mercê da natureza, quando a própria natureza parece que perde o seu controle. E nós ficamos completamente à mercê e nos sentimos uma pequena caixa de fósforo. Esse é um grande medo que permeia a mente humana. Ele está lá no inconsciente. Mas quando as coisas começam a se alvoroçar na natureza, nós ficamos apavorados, porque ficamos realmente nos sentindo fracos, impotentes diante das forças da natureza. O outro grande medo é o medo da deterioração do seu próprio corpo, ou seja, nós morremos de medo de envelhecer. Por isso as academias de ginástica, de estéticas, as clínicas, as academias estão lotadas por pessoas que não querem envelhecer. E não é fácil envelhecer. Algumas pessoas ficam enganando a gente que agora, quando você está com 50 e poucos anos, você chegou na melhor idade. Mentira, a melhor idade é 18, é 20 anos. Isso é só para enganar nós, velho povo. Apesar que tem alguns que chegam com idade
bem de saúde, mas começa a vir um monte de... É a fase do côndor, né? Com dor aqui, dor aqui, cheio de problemas. Eu lembro que quando eu era jovem, eu dormia e quando acordava, às vezes dormia de mau jeito no travesseiro e o rosto ficava, quando eu levantava, acordava, ficava meio amassado. Mas a pele era novinha, jovial, viçosa, levava 5 minutos e voltava tudo no lugar. Amém? Agora, depois de velho, quando eu durmo e acordo com o rosto amassado, leva 1 hora para voltar para o lugar. E tem coisas que nem voltam mais para o lugar, já estão amassadas. São as marcas da natureza. Alguns dizem até que aqui do lado nós criamos um código de barra, né? Quando você sorriu, vai criando as marcas. Então nós temos muito medo do envelhecimento. Isso é algo que permeia a mente humana também. O terceiro medo do qual eu quero falar para vocês sobre isso hoje é sobre o medo do relacionamento humano. O ser humano, ele tem desespero de um relacionamento humano. Porque às vezes, por causa de uma frase maldita, de uma palavra maldita, de hora, fora de contexto, ela pode ocasionar grandes problemas no relacionamento, seja na família, seja no trabalho, seja onde você convive na sua vida social. Isso pode gerar e leva a grandes conflitos de relacionamento quando nós não sabemos conter nossas palavras. Então nós temos medo de nos relacionar. Eu quero falar sobre isso com vocês. E quando nós não sabemos nos relacionar, nós vamos criando marcas, desafetos, problemas, mágoas, rancores, angústias e desilusões e decepções. Eu tenho passado por muitas igrejas por aí. Os que estão nos visitando, não fiquem admirados de eu dizer que dentro da igreja existem pessoas sem se conversarem, às vezes até durante 2, 3 anos, na nossa igreja. Não se admirem vocês que estão nos visitando. Eu costumo dizer o seguinte: a igreja é um hospital espiritual, só tem doente aqui dentro. Olhe para o lado, pode olhar para o seu lado, é tudo pecador, não tem nenhum bom aqui dentro. Porque se tivesse um bom aqui dentro, já tinha ido para o céu. Como diz a história de um discípulo conversando com o seu mestre, e ele disse para o mestre, filosofando: mestre, o dia eu vou sair por esse mundo e vou andar por esse mundo até o dia que encontrar uma igreja perfeita para eu congregar e participar. E o mestre disse assim: meu querido, faça isso. O dia que você encontrar essa igreja perfeita, não entre nela, porque ela vai se tornar imperfeita. O ser humano é imperfeito e nós temos que lidar com essas imperfeições no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, que nós vamos criando problemas no dia a dia. Então eu quero convidar vocês para abrirem a vossa Bíblia no livro de São Lucas, no capítulo 23 em diante, a partir do verso 33 em diante. São Lucas 23, a partir do verso 33 em diante. E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou a si mesmo, salvou os outros, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Paramos aqui. Eu quero convidar só para mais uma leitura no livro seguinte, São João, capítulo 3, no verso 16. Logo em seguida, São João 3,16.
Para nós adventistas, nós o chamamos de o verso áureo da Bíblia. Todos nós conhecemos. E diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amados, eu não gosto de falar isso, mas eu preciso falar isso. Não é para me exibir. Não é. Tem um propósito. O meu pai foi uma das pessoas mais ricas da minha cidade. Aos 14 anos eu ganhei um carro conversível sem ter carteira para dirigir. Meu pai era um ateu. Meu pai era um comunista. O meu pai andou fugido na época da ditadura militar. Meu pai recebeu o convite de Fidel Castro para visitar Cuba. E o ateu não gosta de Deus. O ateu xinga Deus. O ateu descrê de Deus. E quando na sua família ele vê um filho agora entrando para uma igreja evangélica, foi a maior decepção na vida dos meus pais. Por que eu estou falando que meu pai era uma pessoa bem de posse? Porque há 33 anos atrás, aproximadamente, era muito difícil uma pessoa se tornar evangélica. Vindo de um berço de origem católica, era muito difícil se tornar evangélico. Era ser retrógrado, era dar um passo atrás, era ser ignorante, porque os ricos tinham uma imagem negativa de evangélico. Hoje não, hoje é fácil. Hoje está fácil, na televisão, nos rádios, nos programas que fazem por aí, camiseta, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, Deus é maior, Deus é 10, e hoje está muito fácil, mas há 30 anos atrás era muito difícil andar seguindo o Evangelho, principalmente vindo de uma família bem estabelecida, que achava que ser crente era dar um passo atrás. E eu me tornei evangélico nessa época. E foi a grande decepção dos meus pais. Eu andei por Seixonoe, Rosa Cruz, Espiritismo, Centro do Terreiro, Candomblé, procurando um significado existencial para a minha vida. E eu não sabia, desde novinho eu já procurava. E mal sabia que eu estava procurando a resposta para a máxima da filosofia, que diz o seguinte: a máxima da filosofia diz o seguinte, que você deve saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Se você não souber disso, você não tem um significado que traz paz no seu coração. É só quando você encontra a resposta dessa máxima filosófica que você pode realmente ter um significado, um sentido da vida nesse mundo. E quando as pessoas, é por isso que eu digo que os jovens não têm um sentido de vida, que quando eles acreditam nas suas poucas crenças, nas suas faltas de informações, nas suas faltas de orientação religiosa dentro da família, ele começa a acreditar que a vida é só essa. Bom, se a vida é só essa, então eu vou queimar, então eu vou detonar, então eu vou aproveitar. É o carpe diem. Aproveita agora, porque amanhã você sabe o que vai ser, porque não tem um sentido e um significado de vida. Estou conversando com um sargento essa semana da Polícia Militar, eu falando para ele, faço palestra sobre educação de filhos. A estrutura está dentro da família, toda a estrutura. O ser humano, a sociedade, ela é formada pela primeira estrutura, que é a familiar. E ele me contando, pegando esses meninos hoje, que a violência está demais aqui em Fortaleza, no Ceará, e ele me contando, está em todo o Brasil, mas aqui está demais, e ele falando, olha, é crucial, quando nós pegamos esse menino de 14 anos, que matou 2, que matou 3, que mata sem dor no coração, e quando nós vamos até a família, quando nós entramos em contato com a família dele, a gente vê ali aonde começou a desgraça. O pai é um drogado, é um alcoólatra, a mãe não dá atenção, a mãe bate, a mãe xinga, porque não tem orientação educacional. Quanto menos cultura, menos orientação educacional. As pessoas não podem dar o que não têm. É bem verdade que existem alguns parentes dentro disso, algumas exclusividades. De pessoas que, mesmo sem cultura e sem poder aquisitivo, elas ainda deixam uma boa educação. Meu pai tinha poder aquisitivo, mas no entanto deixou uma má educação na minha vida.
Vou falar sobre isso hoje à tarde. Como minha mãe detonou a minha vida, sem saber. Uma das coisas mais complexas que existe na vida de um casal é educar um filho. Não existe maior complexidade nisso do que educar filhos. Não é fácil. E no mínimo, o casal deveria ler no mínimo 5 livros sobre educação de filhos para poder dar alguma base mediana para que o seu filho tenha sucesso, não só nessa vida, mas que ele seja preparado para a vida eterna também. Nesse texto que eu li de Lucas para vocês, nós estamos falando aqui sobre o sacrifício de Jesus. E quando chegaram no lugar chamado Caveira, ali crucificado, dois malfeitores, uma à direita e outra à esquerda, o meu pai um dia chegou e disse assim para mim: meu filho, você acredita mesmo que Cristo morreu numa cruz? Você acredita mesmo que há um Deus no céu, há anjos voando e descendo? Meu pai era um colérico, meu pai era inteligente, apesar de não ter formação acadêmica, ele tinha uma inteligência, ele era um grande leitor. Eu tinha que agir com ele aonde ele estava, e disse para ele: meu pai, se tudo isso que eu acredito for mentira, a igreja só me ensina a ser uma pessoa boa, eu não perco nada. Me ensina a ser um bom pai de família, um bom marido, uma boa pessoa na sociedade. As pessoas não são porque não são. Essa igreja só ensina coisa boa, todas as igrejas. E disse para ele: mas meu pai, se tudo isso que eu acredito for verdade, e eu creio que é verdade, você vai estar perdendo uma grande oportunidade, meu pai. Conversando com ele isso, na beira da cama, porque ele já estava desenganado pelos médicos, porque meu pai tinha contraído câncer de próstata. E então eu, no meu amor de filho, eu era muito amigo do meu pai, apesar de tantas coisas que ele me passou da vida dele, da forma de crer que eu não concordei, não concordo hoje, mas eu amava meu pai, e querendo ainda adiar o processo da partida do meu pai, eu disse: pai, eu consegui uma ambulância, porque eu sou lá natural do Paraná, moro em São Paulo já há 16 anos, mas sou natural do Paraná, e estava no Paraná. E disse: pai, eu consegui uma ambulância, uma UTI para te levar lá do norte do Paraná, e lá existem alguns médicos nessa área da urologia, e vão poder curar você, meu pai. E ele deitado na cama, já cansadão, com 75 anos, 77, ele disse: não, meu filho, agora eu já estou cansado, eu já estou no final, meu filho. E aquilo me assustou. E eu disse: mas pai, você não tem medo de morrer? Ele disse: não, filho, quem tem medo de morrer é quem é novo ainda, quer crescer, quer construir, quer casar, quer morar, quer casa, quer ter filho, comprar um carro. Eu já fiz tudo isso. Ele até me falou uma frase muito engraçada que eu marco até hoje. Ele disse: filho, velho é que nem farol traseiro de carro, só ilumina para trás. É verdade, ele fica contando o que passou, ele já não conta o que vai fazer, né? Eu várias vezes ouvia repetidamente meu pai contar as mesmas histórias, e eu sempre fingia que era pela primeira vez que ele estava contando, porque já não tem mais esse processo do crescimento. Mas aí nessa oportunidade, como eu já estava na igreja adventista, eu cheguei e disse assim para ele: pai, se você já acha que vai morrer, se você acha que a sua vida está acabando, me diga uma coisa: por que você não aceita Jesus como teu Salvador? Olha o que meu pai respondeu para mim: filho, é muito difícil acreditar em Deus agora. Eu nunca fui ensinado a acreditar em Deus. Então é muito difícil acreditar agora. Eu entendo hoje que não foi só por falta de ensino, porque ele viu a minha mudança junto com um amigo meu que tornou-se pastor, que era um funcionário da Petrobras, um amigo inteligentíssimo, Fábio Cancela. Ele largou a Petrobras para seguir o ministério do pastorado, porque nós estudávamos a Bíblia, sozinho, eu e ele estudando a Bíblia, saindo aí de uma vida de procuras, e às vezes estudava até as 3, 4 horas da madrugada para saber realmente é verdade o que está escrito nessa Bíblia ou é mentira. E nós fomos estudando e entendemos que aquilo era verdade. Mas depois eu fui descobrir para o meu pai que meu pai tinha rejeitado a Deus, não foi por falta de orientação, mas foi por causa do orgulho. O ser humano é orgulhoso demais. Sabe por que meu pai não aceitou? Porque agora, ao aceitar Jesus, se ele tomasse essa decisão, ele tinha que olhar para trás
para todos os amigos e familiares que o admiravam. E ele tinha que olhar para trás e dizer: olha, agora eu vou ser cristão, evangélico e acreditar em Deus. Tudo aquilo que eu preguei e falei era mentira, eu estava enganado. E o ser humano detesta assumir suas fraquezas e os seus erros. O grande problema é que muitas pessoas às vezes não aceitarem o Evangelho e as promessas contidas na palavra de Deus é porque são orgulhosas demais. E você vê muito isso nos sites de relacionamentos. As pessoas querendo aparecer e se exibir, porque querem se mostrar, querem ser olhadas, querem ser notadas, querem ser percebidas, né? Barriga de tanquinha minha não é tanquinha minha de bacia. Não posso fazer isso. Por quê? Porque as pessoas precisam ser notadas por causa de uma chamada segurança emocional e espiritual. Quando nós temos a convicção, a certeza de nossas crenças, nós não precisamos mais disso, porque já estamos afagados, abraçados, comprometidos com o Evangelho de Cristo. Amém. E o Evangelho diz o quê? Aquele que quiser ser o primeiro, aquele que te convidar a andar uma milha, aquele que bater numa face do teu rosto. Está preparado, irmão? Posso? Tem certeza? Posso? Não é hora agora, né? Será que você está realmente preparado para dar a outra face? Será que realmente nós praticamos o que nós falamos, o que pregamos? Somos cristãos até alguém fechar a gente no trânsito. Jesus foi acorrentado, Jesus foi manipular, Jesus foi traído por Judas, Jesus foi levado agora pelo povo sacerdote, pelo sacerdote judaico, pelo sacerdócio judaico, na presença de Pilatos, para que ele fosse entregue, para que ele fosse morto, para que ele fosse crucificado. Houve uma política naquele interim, fazendo com que o sacerdote judeu levasse até Pilatos, porque o povo, o sacerdote não podia matar, então eles levaram para Pilatos que podia cometer esse crime, e levaram na mão de Pilatos fazendo uma pressão política. E vocês conhecem a história. Pilatos lava as mãos, Pilatos manda para Herodes, Herodes manda para Pilatos novamente. Mas nesse ínterim, nesse processo, primeiro Cristo foi surrado, bateram no rosto de Cristo, deram um soco no rosto de Cristo. Ele não falou nada. Cuspiram no rosto de Cristo. Você já levou uma cusparada no rosto? Eu acho que não existe maior humilhação do que um ser humano levar uma cusparada no rosto. E imagine que uma cusparada romana não deveria ser pouca coisa. Ele foi cuspido no rosto, colocaram uma coroa de espinhos, com espinhos enormes, e bateram um pau na cabeça dele. E se isso não bastasse, Pilatos decide agora, e decide colocar na mão da população. Era um dia de festa, e aquele dia se soltava um preso. E Pilatos naquele momento coloca Barrabás, que era um bandido, e a Jesus Cristo, que não tinha feito mal para ninguém. Quem que eu solto? Jesus, o Cristo ou Barrabás? E a multidão ensandecida pediu que crucificassem Jesus e soltassem. A senhora White, nos seus escritos, ela diz o seguinte, que naquele momento havia legiões de anjos colocando na mente daquelas pessoas para que crucificassem a Jesus. Eles ficaram como se ficassem loucos e entorpecidos. E se isso não bastasse, antes de ser morto por morte de cruz, Pilatos ainda dá um castigo de 2 sessões de chibatada, de 40 chibatadas menos uma, que era a grande misericórdia deles. 40 chibatadas menos uma. Vamos ser misericordiosos. E Cristo levou 2 sessões de chibatada de 40 menos uma, que dá um total de 78 chibatadas. Pastor Rodrigo Silva, do qual tenho o prazer de ser vizinho lá no colégio, outro dia ele estava no colégio falando sobre os tipos de chicotes que açoitavam o prisioneiro.
E ele falando que o chicote que surrou a Jesus era um chicote com várias tiras de couro, e a partir da metade, do meio da metade para cima, vinha descendo ferrinhos retorcidos, pontiagudos, em forma quase que de anzol, bem afiados e arrolados, de tal forma que quando o chicote batesse nas costas de Jesus ou do prisioneiro, ele não só pegava as costas, mas como ele abraçava o prisioneiro. E aqueles ferrinhos, aqueles pequenos ferros retorcidos, entravam na carne e no corpo do prisioneiro, e quando o carrasco puxava, aqueles ferrinhos vinham rasgando a pele e a carne do prisioneiro. E Jesus levou 78 chicotadas dessas nas costas, e ele não abriu a boca. Agora obrigo que ele leve a sua cruz. E ao chegar no lugar da cruz, a senhora vai e comenta Cristo como uma ovelha muda que foi ao matador. Ele quase que oferece a mão para ser pregado. E agora grandes pregos enormes rasgam a sua mão e os pés. Levantam ele. Ele com sede, tentam dar vinagre. E nos seus momentos finais de vida, ele faz uma oração. No momento final da minha vida, do meu pai, ele fez uma oração. Meu pai aceitou que eu levasse a ambulância para levar. Bom, já que você quer, filho, nós vamos. Só porque você quer, eu aceito. Só para te agradar. Então tá bem, pai. 6 horas da manhã eu pego a ambulância e venho aqui te pegar. Eu estava me arrumando em casa para ir pegar meu pai. Pegar a ambulância e pegar meu pai. Chega meu irmão me avisando que meu pai tinha falecido naquela noite. Eu saí correndo para casa. E já encontrei o meu pai, com aquela pessoa da funerária colocando meu pai no chão na sala, tinha tirado da cama, colocando no chão na sala, colocando no chão. Foi a cena mais triste da minha vida. E a primeira coisa que eu perguntei para minha mãe foi: mãe, ele falou alguma coisa? Ele disse alguma coisa? As pessoas, quando estão perto dos seus últimos derradeiros minutos de vida, sempre falam alguma coisa. Não, filho, ele não falou. Mas eu perguntei para ele, na hora que ele estava agonizando, eu perguntei para ele: Emílio, quer que eu faça uma oração? Ele disse que ele meneou a cabeça que sim. E quando minha mãe foi fazer a oração, disse que ele sobrepôs as mãos uma na outra e aceitou a oração da minha mãe. Claro que no meu coração de filho queria ver muito meu pai no céu. Mas se ele não estiver, ele fez as suas escolhas. Todos nós teremos escolhas o tempo inteiro fazendo sobre a nossa vida espiritual. Às vezes são poucos segundos que nos restam para tomar uma decisão ao lado de Jesus. E Jesus agora crucificado, agora Jesus morto, quase morto na cruz, ele ainda faz uma oração. Que oração que ele faz? Cristo agora machucado, sangrando, surrado, com sede. Ele poderia ter dito isso na cruz: Pai, a oração dele, Pai. Ele poderia ter dito: Pai, Pai, me arranca dessa cruz, Pai. Pai, por favor, me arranca dessa cruz, meu Pai. Eu estou rasgado, Pai. Minha mão está rasgada. As minhas costas estão dilaceradas, meu Pai. Me arranca daqui, por favor, meu Pai. Ele poderia ter dito isso, mas não. Ele vai para Deus e diz: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem, Pai. Você seria capaz de perdoar a pessoa que está lhe matando? Você seria capaz de perdoar aquela pessoa que, desavisadamente, uma criança pegou o carro do seu pai e matou o seu filho, a sua filhinha de poucos anos de idade? Você seria capaz de perdoar? Às vezes nós não conseguimos perdoar nem as pessoas que nós dizemos que amamos, quanto mais as pessoas que estão nos matando. Esse era o propósito de Cristo, para que nós estivéssemos aqui, para que nós vivêssemos o Evangelho, como ele viveu na cruz. Agora ele saiu do sermão da montanha, quando ele disse: olha, orai pelos vossos inimigos e amai vossos amigos. Ele saiu agora da teoria, e agora na cruz ele está praticando o que ele pregou.
Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que amor é esse? Às vezes não conseguimos nem perdoar o irmão na igreja. Às vezes oramos debaixo do mesmo teto, da mesma igreja, o mesmo Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas para que possamos perdoar os nossos devedores, mas não conseguimos perdoar uma sogra, um sogro, um amigo, um pastor, um irmão, um diácono, alguém que falou mal, alguém do departamento, alguém do trabalho, e você fica ali moendo aquilo dentro de você, fica guardando mágoa porque não perdoa, porque a cruz é perdão. A cruz é perdão, como disse João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, porque a cruz nos pertencia. Aquela cruz era para nós e Ele tomou o meu e o seu lugar. E às vezes esquecemos isso. Sabe por quê? Porque não estamos próximos da cruz. A senhora White diz o seguinte: só existe uma maneira de a pessoa se tornar convertida, passando no mínimo, e relembrando, e memorando, lendo sobre as últimas cenas finais da crucifixão de Cristo, da morte, tudo que Cristo enfrentou para tomar o nosso lugar, para que tivéssemos uma vida melhor quando Ele regressasse pela segunda vez. Mas nós não. Nós somos orgulhosos. Ela não podia ter feito isso comigo. Ela não podia ter me traído. Ele não podia ter feito, falado isso para mim. Logo comigo, como se você fosse importante. Justo comigo. Logo comigo. E tem pessoas que às vezes abandonam o Evangelho, saem da igreja, abandonam o Evangelho de Cristo, abandonam as promessas de Deus por causa de disse me disse na igreja, porque falou mal, porque disse isso, disse aquilo. Eu escutei uma vez uma pregação do pastor amigo Rodolfo, disse assim: irmãos, quando alguém falar mal de você, não diga não. Não esquenta a cabeça, você é 10 vezes pior do que falar. E não é verdade. E não é verdade. Somos maus por natureza. Não temos nada de bom em nós. Tudo que temos de bom em nós é Cristo que fez em nós. E às vezes roubamos as bênçãos de Deus. Eu sou missionário. Eu dou o dízimo. Quando eu venho pregar, eu fico bem bonitinho, parecendo um crente. Eu prego bem. Eu sou palestrante. Eu sou vegetariano. Tem alguns vegetarianos aí, vou te falar, né? Pega as bênçãos de Deus, para de comer carne, mas se torna um canibal. Come carne, mas come carne com os irmãos. Tem que ser vegetariano. Não sou contra vegetariano, não. Tem que ser. Mas a maneira como às vezes roubamos as bênçãos de Deus, porque não entendemos ainda de verdade. A bem da verdade, o ser humano não é capaz de compreender esse mistério espiritual que está envolvido na morte de Cristo. Deus dando o seu Filho para morrer em lugar de nós pecadores, para nos dar uma segunda oportunidade. Não conseguimos compreender. Eu só estou revelando, eu só estou dando ênfase na dor física que Cristo sentiu e como Ele andou. E às vezes, quando nós estamos desesperançados, angustiados na vida, vá pedir perdão, porque a cruz é perdão. Peça perdão, seja humilde. Não seja como o credor incompassivo. O rei foi lá, perdoou $1 milhão, ele vai lá e pega o que estava devendo R$30 e ia cobrar os R$30 do irmãozinho lá. Às vezes nós fazemos assim: Deus nos perdoa. Todo momento Deus nos perdoa. Às vezes nós não queremos oferecer perdão. E quando você não oferece perdão, você guarda no teu coração lixo emocional, rancor, angústia, mágoa, tristeza. E eu sempre dizia nas minhas palestras lá em São Paulo: a raiva, a angústia, o rancor, quando se guarda dentro do coração, a raiva é um copo de veneno que você bebe esperando que o outro morra. Quem morre é você, mas você quer que o outro, mas quem está morrendo é você. Está definhando, que ódio, que raiva, eu não consigo perdoar. Nós temos que aprender a perdoar como Jesus perdoou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cristo tirou a possibilidade de ter no seu coração mágoa e angústia. E o perdão é um dos melhores remédios para a vida espiritual de um cristão. Eu quero contar uma história para finalizar esse sermão que aconteceu, que eu li.
e sei dessa história. Essa história fala de um rapaz que ele cresceu numa família que não era muito da orientação religiosa. Esse rapaz começou a crescer vendo seus pais bebendo uma cervejinha, um vinho, e ele foi acostumando desde cedo, desde criancinha. Olha a influência da família, veja a influência da família. E a história fala que ele foi convivendo no meio daqueles familiares, bebendo, vendo seus pais fumando, e ele foi fazendo o mesmo, é automático. A criança se espelha nos pais. E a história fala que esse rapaz chegou à juventude, começou a fumar, começou a beber, começou a usar droga, maconha, de maconha foi rachixe, de rachixe cocaína, pedra, crack, e ele foi usando tudo que tinha na frente. E a vida dele, a história fala que ele andou tanto nessa vida, que ele já não tinha mais sentido de vida. Agora começou a andar com uma quadrilha de assaltantes, perdeu amigos assassinados, perdeu amigos com AIDS, colegas presos, e a vida dele agora virou um desespero, um caos total. Não tinha mais sentido. Tudo que ele fazia não tinha mais sentido. E ele já tinha tentado o suicídio uma vez. A história fala que uma vez ele estava tão drogado, tão bêbado que ele foi num bar com um amigo dele buscar uma droga. E nesse bar desse amigo dele, a história fala que ele estava abrindo um papelote de cocaína em cima da pia, ali no banheiro desse bar. Uma pia onde as pessoas urinavam, cuspiam ali. Esse rapaz que deixou a droga cair pelo buraco da pia. E ao deixar cair aquela droga, ele pegou embaixo daquela pia, desroscou o plástico, e ali onde fica guardada aquela sujeira depositada, ele baixou para fora, para o chão da pia, para o chão do banheiro, e veio a droga com aquela sujeira misturada junto, e agora ele já não podia mais tirar a droga, que estava entreaberta, estava suja, ele comeu aquela droga. A vida dele estava só descendo. Essa é a vida sem Deus. A história conta outro fato ainda dele. Estava um dia com um amigo dele num bar, um outro banheiro. O amigo dele pegou a seringa para diluir a droga. Quando ele foi pegar água na pia para diluir a droga, não tinha água na pia. E o amigo dele olha para um vaso sanitário, 20 anos sem usar, sem lavar, marrom, sujo. E aquele amigo dele vai e pega a água daquele vaso sanitário e dilui a droga para aplicar na veia. E ele falou para esse rapaz, você vai? Esse rapaz, por um momento de sanidade mental e proteção divina, disse, não, isso eu não quero. O amigo dele injetou, 3 meses, morreu depois com hepatite C fulminante. A vida desse rapaz só estava de mal a pior, né? Ele achava que já não tinha mais perdão para a vida dele. Ele já tinha tentado um suicídio. Ele estava prestes a tentar outro, desanimado da sua vida, angustiado, triste, porque as pessoas sem Deus vão ficando tristes, angustiadas e depressivas. Mas quando você crê num Deus que tem uma promessa de uma vida melhor, a tua vida começa a se tornar diferente. Esse rapaz estava um dia desesperado, desesperançado, passando por frente a uma igreja. A história fala que ele passava por frente da igreja, ele começou a ouvir uma música semelhante a essa. Aumenta um pouquinho. Aumenta. Esse rapaz sentou na calçada daquela igreja. E ao sentar naquela igreja, ele conversando com ele mesmo, a história fala que ele nunca tinha escutado algo tão lindo na vida dele. E aquela música foi entrando no coração, na alma dele, foi elevando a alma daquele rapaz para algo que ele nunca tinha imaginado ver ou sentir. E aqueles homens havia uns homens que cuidavam da igreja, chamaram ele para entrar. Entra aqui, venha escutar aqui de dentro, venha participar. E ele entrou na igreja, meio contrariado. Algumas pessoas vieram cumprimentá-lo, mas outras não. Outras ficaram com medo, porque sabiam que ele era traficante, sabiam que ele era usuário de droga. E é engraçado, quando eu conto essa história, a igreja, irmãos, foi preparada para tratar de pecadores, mas quando um grande pecador entra na igreja, a igreja se assusta. Branco, calça chuva, como se nós fôssemos melhores. Esse é o grande engano que nós vamos colocando na nossa mente, porque nos afastamos de Cristo. Nós não somos melhores. Sabe qual é a nossa única diferença entre nós e as pessoas que estão lá fora? É que nós entendemos que estamos doentes e viemos à busca do médico. É a única diferença.
mas continuamos pecadores ainda. Se você se acha melhor que um homossexual, se você se acha melhor que uma mulher adúltera, se você se acha melhor que um traficante, você precisa rever a sua vida espiritual. Talvez não tenha esses vícios que aparecem, mas há outros, do orgulho, da vaidade, da inveja, da maledicência. São pecados que não são visíveis, mas algumas pessoas da igreja vieram cumprimentar o rapaz, e ele gostou, e convidaram ele para vir à noite. Será um domingo pela manhã, e ao fim domingo à noite, ele sentou no último banco, uma vida destruída, cabeludo, barbudo, vida completamente destruída, e ele sentou lá no fundo daquela igreja. E por incrível que pareça, aquele dia o pastor estava pregando sobre a crucifixão de Cristo, e aquele pastor foi falando tão maravilhosamente sobre que Cristo tinha vindo morrer na cruz para dar vida ao pecador, para salvar o perdido. E Cristo disse que depois que ressuscitou e foi para o céu, ele disse que viria pela segunda vez para dar uma vida nova àqueles que acreditaram na sua palavra. Uma vida sem morte, uma vida sem crime, uma vida sem doença, uma vida sem enfermidade, uma vida sem pecado, do egoísmo, da inveja e do orgulho. Nós tínhamos ser perfeitos, e o pastor foi falando do amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Irmãos, vocês sabem, a Bíblia fala 365 vezes que Cristo vai voltar pela segunda vez. E o pastor foi falando, você está angustiado, você está desencantado por tudo que você já leu. Se você se acha muito importante, dê uma oportunidade para Cristo na tua vida. Leia a Bíblia, pelo menos leia para saber. Não vá pelo ouvido dos outros, que na boca dos outros falaram. Leia, vá buscar realmente se Deus criou esse mundo, Ele deixou alguma coisa escrita. E Deus amou você, Deus ama você. Está angustiado, está desesperado, quer mudar de vida, quer ter uma vida melhor, uma esperança. E o pastor foi pregando, foi falando tão maravilhosamente do amor de Jesus. E aquele pastor então chega no final e diz assim: vocês entenderam o que eu falei? E aquele rapaz lá no fundo já tinha tentado sair umas 4 vezes, porque parecia que o pastor estava falando para ele. Mas ele não foi orgulhoso, tão orgulhoso a ponto de sair daquela igreja. E o pastor falou: vocês estão entendendo o que eu falei? Vocês perceberam o que está escrito nessa palavra? E o pastor falou com tanta força, disse assim: vocês perceberam o que está escrito nessa palavra aqui? Isso aqui é a oportunidade de vocês terem uma vida melhor do que essa, sem perder os parentes, sem perder as pessoas queridas, sem perder amigos, sem ter morte, crimes, assassinatos. Falou: aqui está a solução para tudo. E aquele pastor foi pregando, e quando chegou no final, aquele pastor: há alguém aqui nessa igreja que entendeu o que eu falei e gostaria hoje de sair dessa vida sem esperança, ter uma nova vida aos pés de Cristo, conhecer e ser amigo de Cristo? Há alguém aqui nessa igreja que entendeu o que eu falei, o amor de Deus, e na cruz gostaria de hoje aceitar a Jesus como seu Salvador, como seu amigo? Ninguém levantou na igreja. Aquele rapaz agora queria fugir da igreja. E o pastor faz mais um pergunta: há alguém aqui nessa igreja que entendeu o que a palavra de Deus diz, que está angustiado, que não tem sentido mais na sua vida, que a sua vida está em pedaços, e gostaria de reconstruir sua vida com uma crença, e não é fácil crer? Você precisa agora tomar uma decisão. Há alguém que gostaria de aceitar hoje a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como seu amigo e como seu intercessor no céu? Naquela hora, irmãos, eu levantei lá no fundo daquela igreja. Era eu que estava sentado lá atrás. E eu levantei a minha mão e vim descendo por aquele corredor da igreja e disse: pastor, se este homem é capaz de perdoar os meus pecados, eu quero hoje entregar a minha vida para esse Jesus Cristo e quero segui-lo até onde eu puder. E daquele dia em diante eu fiz um pacto com esse Jesus. Eu me apaixonei tanto por esse Jesus e disse: não pode ter existido uma pessoa tão maravilhosa quanto ele. E hoje eu descobri que realmente ele existiu. Ele existe e ele está vivo até o dia de hoje. Eu vivia num mundo de lamaçal de pecado. A minha vida era uma tragédia, era só coisa ruim. E Deus me tirou lá do meio daquela escuridão
E eu tenho lutado até hoje para me tornar cada vez e me deixar ser transformado pelo poder de Cristo na minha vida. E eu agradeço ao Cristo, agradeço a esse Deus que ofereceu seu Filho em meu lugar, quando já não tinha mais esperança na minha vida. Eu comecei a acreditar em Deus que eu nunca tinha sido ensinado a acreditar. E a minha vida se tornou uma vida diferente e cheia de alegria e felicidade, porque agora eu tenho uma esperança. Eu acredito nessa esperança, eu creio nessa esperança. Eu não deixaria de fazer isso. Eu sempre me determinei com Deus: Senhor, cada vez que eu falar do teu amor, cada vez que eu falar do teu sacrifício, jamais eu vou deixar de convidar as pessoas assim como recebi o convite. Eu queria saber de você: há alguém aqui nessa igreja? Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Você já sabe que está indo para você. Há alguém aqui nessa igreja que se sentiu impressionado com a influência do Espírito Santo, que entendeu o plano de Deus na sua vida, que Deus quer salvar e resgatar você da vida que está? Gostaria de tomar uma decisão. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo, aqueles que ainda não tomaram esse passo e gostariam de hoje tomar essa decisão ao lado de Jesus Cristo e entregar a sua vida a esse Jesus como seu amigo e salvador. Há alguém ainda que ainda não tomou essa decisão e gostaria hoje de fazer isso? Só aqueles que não aceitaram ainda. Há alguém aqui? Fique em pé, eu quero orar com você. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Há mais alguém? Há mais alguém? Em nome de Jesus, que gostaria de tomar essa decisão. Não deixe o orgulho te atrapalhar, não. Isso é o Espírito de Deus falando com você. Esse é o céu mobilizado falando com você. Há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão? Fique em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, por favor. Eu não conheço essa igreja, mas eu sei que tem pessoas que precisam se levantar. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão hoje. Talvez isso possa ser o último dia da sua vida. Eu quero fazer de novo. Há alguém aí em cima na plataforma? Há mais alguém aqui embaixo que gostaria de tomar essa decisão ao lado de Jesus hoje? Fazer isso publicamente como fez essa senhora? Fique em pé, eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Mais alguém? Não existe uma coisa de Deus.